Olá, pessoal. Hoje nós vamos tratar sobre minterms, maxterms e como a gente pode reduzir tabelas verdade a equações booleanas. As referências que nós temos aqui para esse material é a unidade 3 do Roth e o capítulo 2 do CATS, onde a gente fala sobre a minterms e maxterms especificamente na seção 2.4. Quando a gente examina as possíveis funções para uma porta de duas entradas, a gente percebe que tem 16 possibilidades. E quando a gente olha, a gente tem algumas soluções relativamente, soluções triviais, né? Por exemplo, quaisquer que for x e y, você tem sempre zero ou você tem sempre um, até que funções um pouco mais complexas, por exemplo, como a shor, que aqui está, que você já tem até alguma familiaridade, nós vamos explorar ela mais hoje aqui. Então, são funções que as possibilidades saídas, ou seja, o número de zeros e uns na saída, eles são aproximadamente o mesmo, ou seja, elas vão ficando mais complexas à medida que esses números de zeros e uns da saída ficam próximos uns aos outros. É o que a gente chama de uma fonte de uma função de alta entropia. Entropia aqui no sentido que Shannon traz para nós. Então vamos dar uma olhada, por exemplo, como que a gente converte uma tabela verdade em operação lógica. Então, qualquer função lógica pode ser expressada como uma tabela verdade, que por sua vez pode ser escrita como uma expressão em álgebra booleana utilizando os seguintes operadores. Né? Aqui é o operador barra, né, que é um apóstrofe, ou o operador ou, né, e é assim que nós podemos representar. Então, por exemplo, se a gente tiver A, ou melhor, X e Y, né? Então você tem essa forma de poder representar a tabela verdade. Da mesma forma, se eu tiver não x e y, essa é a forma que a gente a representa. Então percebam que aqui a gente está fazendo o caminho inverso. Então, em vez de a gente partir da equação, a gente parte da tabela verdade e a partir dela a gente deriva a equação. Então, por exemplo, aqui é uma função um pouco mais complexa, né, que a gente tem, e é uma função x igual a y. É uma função, parece que ela é simples, né, mas quando a gente examina ela, a gente vai ter uma porta AND, ou melhor, duas portas AND, duas portas NOW e uma porta OR. Ou seja, é uma função bastante complexa. Quando a gente volta para lá, né, essa é uma das funções bem complexas. Né? Ela, assim como a função shor aqui também. Né? Então, isso tem muito a ver com o teorema de Shannon, né? Que a densidade de informação, a quantidade de informação que você tem, ela tem a ver com a sua entropia. E a entropia ela é máxima quando o número de zeros for igual ao número de uns. Isso, a analogia que a gente faz é, por exemplo, olhar para uma. Se você tirar um retrato de uma tela branca e for comprimir a imagem, né, você só tem um bit, você só precisa de um bit para poder representar ela. Por outro lado, se for uma foto em preto e branco, né, com várias nuances e tudo mais, você vai precisar de um número muito grande de bits, ou um número semelhante de bits que representam o preto e o branco. Então ela traz informação para vocês, então é difícil até a gente comprimir. A mesma coisa está valendo também quando a gente expressa essas funções, ou seja, quanto maior a entropia, né? Por exemplo, a gente aqui de mais alta entropia, a gente vai ter esse caso, né? O Shor aqui vai ter também o x igual a y, então a gente tem funções cada vez mais complexas, ou seja, exige um número de portas e operações lógicas maior. Esse aqui é um exemplo, o x igual a y. Agora vamos tratar um pouco do que seria o meio somador. Né? Meio somador. E por que a gente trata do meio somador? Primeiro porque um somador completo ele precisa de um vem 1. A gente está começando a entrar na questão de lógica aritmética, né? A gente vai querer chegar a montar uma unidade lógica aritmética. Mas vamos então começar então de um meio somador. Primeira operação que a gente está tratando aqui, como vocês já podem reconhecer, ela é a operação de som, mas vejam que ela nada mais é do que um Shor. Né? Quando eu tenho 0 e 0, eu tenho 0. Se eu tiver 1 e 1, também eu tenho 0 e tenho vai 1, não é isso? Mas quando eu estiver olhando só para esse bit, esse bit que aqui está, vamos pensar que se for o primeiro bit é o bit menos significativo, você pode implementar ela através de uma porta Shor. Ou seja, a soma ela
é uma porta Shor, isso que ela está representada desta forma. Agora, para a gente completar o nosso somador, a gente, além do sinal de soma, a gente precisa do sinal do vai 1, ou carry, né, que está do inglês carry, né, que é o vai 1. Então, quando vocês observam, né, quando eu tenho A e B, né, iguais a 1, aí a soma naturalmente dá 0 e o carry dá 1. Então, essa é a forma como a gente consegue expressar de um meio somador, né? Ou seja, você tem aqui o sinal de soma da operação binária entre A e B, e esse aqui é o que acontece quando você soma dois números binários que são iguais a 1, e aí naturalmente dá 0, você precisa do vai 1, ou bit de carry. Agora, como que a gente faz o somador completo? O somador completo, ele precisa, na realidade, de ter uma outra entrada, que é o carry in. Em outras palavras, a gente precisa de trazer, né, quando a gente está olhando só para o primeiro bit, isso não é um problema. Né, mas a partir do momento que você vai colocando um número maior, o bits de mais significativos, né, naturalmente você vai o não ter o carry in para o primeiro, tudo bem, porque ele não vai vir nada, né? Mas a partir de que você olha para os outros bits mais significativos, você vai precisar de um carry in. Ou seja, a sua porta lógica ela tem que ter 3 entradas e tem que ter 2 saídas. Os 2 bits que a gente quiser somar e o vem um caso, ou carry in, caso tenha algum um bit de vai 1 que veio do bit de menor significância aqui, né? O bit menos significativo. Então vamos ver como é que a gente implementa. Muito bem. Então vocês percebam que essa é a expressão que aqui está da lógica de soma. Então você tem o não A, não B, Cin, né? Porque isso vai dar 1. Ou você pode ter o não A, B, Cin, ou você pode ter o A, B barra, Cin barra, ou você pode ter os 3. Então perceba que a gente tem sempre aqui um número ímpar, claro, naturalmente, porque se tivermos um número par, né, de números aqui, ele vai dar 0 no S. Agora, o cout, o carry out, aqui, como que ele vai ser expresso? Ele vai ser expresso dessa seguinte forma, né? Sempre que eu tiver 2, se vocês perceberem aqui, sempre que eu tiver 2 aqui, ou nesse caso aqui que eu tiver 3, né? No caso onde todos eles forem iguais a 1, né? O A, B e C. Então essa é a forma que a gente expressa esse somador completo. Então, quando a gente olha, né, a saída, né, se você estiver olhando a soma, né, quando eu pego A, B, Cin, dá 0. Se eu tiver o Cin aqui, a gente tem igual a 1, né, no caso de termos um vem 1, e o B, ou, por exemplo, sempre, né, quando a gente tem um número ímpar, né, ou seja, este caso aqui, este outro caso aqui do A, e quando nós temos os 3. Então, essa é a soma e essa é a expressão que nós temos aqui. No caso do carry out, ou seja, quando a gente vai ter o vai 1, né, naturalmente a gente tem que ter 2 ou mais números 1s, né, na entrada. Né? Ou seja, a gente tem esse caso aqui, ou nós temos esse outro caso aqui, ou esse outro, ou o caso que tem 3. Então, assim, nós construímos. Muito bem. Então, aqui já temos essas 2 expressões, então a gente agora pode, a partir dela, construir o nosso circuito. Então, vamos pegar, então, o circuito que representa o carry out, a função carry out do nosso somador completo. Então, aqui estava essa expressão para o carry out, e o que nós vamos fazer é adicionar termos extra para que possamos, assim, criar algumas oportunidades para fatorar. Dessa forma, se observarmos aqui, a gente começa agrupando um termo. Então, por exemplo, nessa terceira linha aqui, que nós temos, se vocês observarem, deixa eu ligar meu laser pointer. Então, nessa terceira linha aqui, nós temos, por exemplo, esse termo, que ele pode ser simplificado por Cin. Depois, a gente pode agrupar um outro termo que venha a incluir, por exemplo,
o B, esse que está aqui, por exemplo, a gente pegou o A, Cin, tá certo? Ou seja, a gente tem esses dois termos que aqui estão, né? O AB barra Cin e o AB Cin, e aí dessa forma a gente consegue simplificar esse termo também. E agora nos resta esse último termo que aqui está, né? Que vocês podem observar que é o AB Cin barra ou AB Cin. Então dessa forma a gente consegue também simplificar esse último termo, de forma que a gente partiu dessa soma de produtos de três variáveis, né? A gente tinha aqui uma soma, duas, três, né? Ou seja, quatro termos de três variáveis cada, conseguimos reduzir para uma soma, né, de três termos com duas variáveis de entrada. Então, isso significa que a gente tem um conjunto de portas significativamente menor para poder implementar essa função. Então, essa é uma forma que nós utilizamos para poder simplificar essas expressões booleanas, porque isso reverte em um circuito menor. As formas canônicas, elas representam uma assinatura única de uma função booleana. Agora, o que pode acontecer é que a mesma tabela verdade pode ter implementações com portas distintas. A gente chama isso das formas canônicas, né? Então, é uma forma padrão para a gente expressar uma expressão booleana e ela tem a sua assinatura característica. Então, por exemplo, vamos imaginar que essa função aqui, que nós temos uma função qualquer, onde a gente tem essa seguinte tabela verdade, né? A gente tem uma tabela verdade construída dessa forma. E vamos agora fazer essa expansão de minterms. O que vem a ser essa expansão de minterms? Basicamente, o que nós vamos olhar? Vamos colecionar todos aqueles termos nos quais f é igual a 1. Então, a gente vai ter esse termo aqui, o 001, depois a gente vai ter o 011, 101, 110 e o 111. E, dessa forma, a gente começa, então, a expressar os minterms desta forma que aqui está. Então, a gente tem o A barra B barra C, ou A barra BC, ou AB barra C, ou ABC barra, ou ABC. Então, essa é a forma. Então, esses aqui são chamados minterms, e essa é a expansão de minterms dessa função booleana. Tá certo? Agora, a função f barra, por sua vez, o que ela vai ser? Ela vai ser, agora a gente vai colecionar os termos que são iguais a 1. Então, nesse caso, vai ser o A barra B barra C barra, vai ser o A barra B C barra e o... Cadê o outro? Aqui, o A B barra C barra. Esses vão ser os termos da função f barra. Então, é a forma de nós expressarmos ela. Agora, vamos dar uma olhada e ver que eu tenho um número menor de termos no f barra comparado com f, né? E são pontos que a gente depois, lá na frente, a gente tem que parar e pensar ainda nessa forma de minimizar o circuito da gente, né? Como que você pode ainda ver a forma de ter uma representação com o menor número de portas possível. Esse termo, né, o chamado minterm, que são os termos de produtos, eles têm essa notação que é chamada M minúsculo, índice 0, né? Agora nós temos esse numeral aqui, né? Um numeral inteiro para poder representar, e dessa forma a gente pode pegar todos esses termos. Então, assim, por exemplo, quando a gente tem o 000, a gente tem o minterm 0, o 001 é o minterm 1. Então, quando a gente olha, na verdade, essa notação reduzida, né, para três variáveis, ela é muito simples, né, da gente olhar, e é uma forma de você representar canonicamente essa soma. Então, ela fica com essa seguinte notação, né? Então, quando você tem aquele exemplo, né, que a gente viu na anterior, né, vamos ver se é ele mesmo, né? A gente tinha o 1, a gente tinha o 3, né, o 5, o 6 e o 7, né? 1, 3, 5, 6 e 7. Então, a gente pode representar dessa forma, uma forma bem reduzida. Agora, é importante salientar que o fato da gente representar nessa forma canônica não significa que ela é uma forma mínima. Por quê? Porque ela ainda não foi simplificada. E esse exercício aqui ilustra como que nós vamos
encontrar aqui formas de eliminar variáveis ou operações lógicas, de forma que no fim do dia a gente tem essa seguinte operação, A e B ou C. Então, ela pode representar essa forma canônica. Agora, a gente pode olhar uma outra forma canônica, que é a chamada expansão de Max Terms. Ela é a chamada produto de somas. Neste caso, o que nós vamos fazer? Nós vamos colecionar os termos nos quais nós temos os zeros, tá certo? F é igual a zero. Então, por exemplo, a gente tem esse max term 0, depois temos o max term 2 e depois temos o max term 4, que são esses que estão aqui. Então, quais são essas expressões? A gente tem A ou B ou C e A ou B barra ou C e A barra ou B ou C. Então, uma forma distinta de nós podermos representar. E, por outro lado, quando a gente olha para o F barra, agora, naturalmente, ela vai ter um número maior, né, de forma análoga ao dos minterms, no qual, quando o F tinha um número maior, o F barra tinha um número menor. Aqui o F tem um número menor de termos, o F barra tem um número maior de termos. Então, dessa forma. Então, quando a gente começa a olhar esses max terms, agora a notação ela é dada dessa forma, né? Tem o M maiúsculo, novamente o índice tem a ver, né, com qual a posição na tabela verdade que a gente tem. Então a gente tem, por exemplo, naquele caso anterior, era um produtório do max term 0 com o max term 2 com o max term 4. Então é assim que nós podemos representar. Então, no fundo, gente, isso aqui ela nada mais é do que uma forma reduzida, uma notação que ela é bastante útil para a gente rapidamente enxergar a tabela verdade. E a mesma ressalva a gente faz, né, que a forma canônica não é a forma mínima. A forma canônica ela pode ser subsequentemente simplificada, como é o caso aqui para essa dada expressão. Mas percebam, né, que essa mesma expressão, né, a gente pode representar ela A ou C e B ou C, ou a outra forma de representar seria utilizando a forma mínima, né, a partir da canônica de minterms, com A e B ou C. Certo? Então, são formas distintas. Quando a gente olha para isso, e a gente utiliza a De Morgan, o que nós vamos ter então? Agora nós temos todas essas ferramentas, né? Então você tem, por exemplo, a soma de produtos, aí a partir dela você pode aplicar a De Morgan e encontrar o produto de somas, né? Então a gente nada mais faz do que, quando a gente está trabalhando com soma de produtos, se transforma em produtos de somas, a gente está nada mais, nada menos aplicando o De Morgan. É isso que a gente está fazendo, né? E aqui, novamente, quando a gente pega aquela soma de produtos anterior, né, o produto de somas anterior, que era grandão, né, do F barra, a gente encontra o nosso F dessa forma. Então, uma forma é uma forma de nós podermos fazer manipulações algébricas e representação do circuito. Então, quando a gente vai representar o circuito, como é que ele vai ficar? Então, por exemplo, essa é uma forma que a gente pode representar. Então, quando a gente pega a soma de produtos, né, aquela dos minterms, a gente tem essa forma canônica. Vocês lembram que tinham 5 termos, né? Então a gente tem um termo aqui, 2, 3, 4, 5. E aqui é uma forma de nós representarmos, né? Ou seja, a gente vai ter aqui essa linha aqui, é o A, essa segunda é o A barra, B barra, C barra. Então, quando eu olho para a entrada dessa porta lógica, o que eu tenho? Eu tenho A barra, B barra, C. Né? Porque o primeiro ele não é o barrado e o segundo é o barrado. Então, esse é o primeiro minterm que a gente tem, que é o que a gente vai utilizar para a gente poder representar. Novamente, então a gente tem um A barra, B barra, C. Qual minterm que ele é? Vai ser o minterm 1.
tá certo? Esse aqui é o segundo min term. Vamos ver qual que ele é. Ele vai dar um A barra, ele vai me dar um B e ele vai me dar um C. Então, A barra BC, ou seja, ele é um min term 3, tá certo? É isso que ele vai fazer. E por assim, e assim sucessivamente, até a gente completar toda a função lógica aqui que vai expressar essa forma canônica de soma de produtos. E a forma minimizada é essa. Então, vocês percebem como drasticamente diminui o número de portas, mas isso tem um custo também, que vocês vão observar aqui. Eu vou falar um pouco sobre ele daqui a pouquinho. E aqui a forma canônica de produto de soma. Então, ela já é menor do que a soma do produto, né? E quando a gente minimiza, ela fica desta forma aqui. Tem duas portas OU e uma porta E. Agora, o que eu queria lembrar vocês é o seguinte: o que é que me incomoda nessa forma aqui F2? Se vocês olharem, o sinal para chegar em F2, ele passa, se ele estiver vindo, por exemplo, aqui do meu sinal A, ele vai passar por essa porta E, assim como o meu sinal B. Né? O meu sinal B também vai passar por essa porta E, e o C ele vem direto. O que significa isso quando chega nessa porta O? Significa que o sinal A e B, literalmente, vai chegar atrasado com relação ao sinal C. Então, esse é um problema desse tipo de implementação. Por quê? Porque ele vai gerar um atraso, porque o número de níveis é distinto para cada um dos termos. Isso não acontece, por exemplo, como essa forma minimizada. Então, os atrasos eles vão ser semelhantes. Ou seja, nenhum vai ter uma porta, um atraso de porta a mais do que o outro. Então, essa é uma forma de nós podermos colocar. E era isso que eu tinha para falar para vocês sobre a min term e max term e como a gente implementa isso. Uma tabela verdade, através de uma tabela verdade, gerarmos a sua equação booleana. Obrigado.